Federação não desiste da realização do Campeonato Paulista, fala até em entrar na justiça. Clubes receberam um e-mail com, abre aspas, reunião de urgência, fecha aspas, né? Vai ter rodada no fim de semana? Não, a informação é de que não, né? A informação é de que não, mas como Não vai ter o clássico, o Choque Rei, Palmeiras São Paulo? A informação é de que não. Agora, como teve esse e-mail aí com reunião de urgência, algumas coisas que foram colocadas aí, a redução de 70% do efetivo. No estádio, a delegação, né? De clubes, Eu tô pensando em 55 polícia, pessoas no máximo no estádio, então, até falaram em redução disso até, do Mauro. 55, né? Redução de jogos até a nova proposta da Federação Paulista de Futebol. Testagem de Covid banco, antes exemplo, e logo depois. Sistema de bolha para a realização dos jogos. Todo mundo no hotel, concentração. Exato. Conscientização da PM, da Guarda Civil junto às torcidas para a realização dos jogos. Essa parte eu não acredito, porque falam disso faz tempo e o Palmeiras foi campeão, por exemplo. Só estou ilustrando uma parte, porque eu vejo isso de perto, porque antes da realização do jogo na Copa do Brasil, eu falei, aqui no Seleção Jovem Pan, o jogo vai ser hoje à tarde, já estavam colocando grade verde ali. Isso significa o quê? Que sendo campeão é para receber a torcida... Ou não, a grade verde é grade do Palmeiras, a grade prateada é grade da prefeitura, do CT, para impedir que as pessoas virem ali na Marquês de São Vicente. Dito e feito, Palmeiras foi campeão, quem estava a pé chegava na porta da academia de futebol. E as prateadas que eram da organização do trânsito ali, era para só quem estava de carro não virar na Marquês de São Vicente, ou seja, a pé você chegava e de carro você não virava. Mas de carro você passava, eu passei na frente de carro. Você passou de carro? Então, tá vendo? Mas só pra boi dormir. Márcio, o dia a dia, eu passei na frente da academia de carro. Então, quando veio a Copa do Brasil, eu passei na frente de carro. Tá vendo? Não serviu pra nada, então. É só pra boi dormir isso aí. Não só o Brasil, o mundo todo tá vendo como se faz pra diminuir, como se cura essa doença, essa pandemia, tudo assim, mas no dia a dia a gente vendo tudo, por exemplo, assim, o futebol, né? O futebol, ele nem todas as áreas tem o dinheiro que o futebol tem, né? Por mais que até o cara jogue num time menor, pequeno, às vezes ele tem um cuidado maior por ser atleta e tá no dia a dia do que qualquer outra área em outras profissões. Várias áreas. Aí você começa a ver a televisão e fala assim, ó. Aí você vê o dia a dia, o povo tem que trabalhar pegando o metrô, entrando nos ônibus, ponto de ônibus. Você vai dentro das comunidades, olha o dia a dia das pessoas, como é o contato ali. E eu falo porque eu vou dentro da comunidade. Sim. Eu ando na Marconi, na Vila Maria ali. Eu entro na favela. Estive lá semana passada. E aí você pega assim, como é que faz para consertar isso? Ninguém sabe. Principalmente aqui no Brasil ou no mundo. Aí você pega o futebol, que os atletas estão sendo testados todos os jogos. Indo, tá sem público. Tá sem público. Eu vejo aqui, a gente trabalha na PAN, eu vejo às vezes o Tebas lá sentado sozinho num espaço, o Chacon em outro. E aí, não tem a solução para resolver isso de o dia a dia, como é que faz lá o metrô da linha não sei o que, o dia a dia. Aonde é mais fácil expandir essa contaminação toda? O futebol ainda tem um protocolo que ainda, se chega a ser, não sei, 100% certo, mas pode ser que é o mais seguro de todos, em todas as áreas. Eu falo... Entendeu? O Vampeta tem razão nisso que ele tá falando. Não, eu tô olhando assim porque eu falo assim, pô, futebol, tudo bem, a gente tem que lamentar, tem que achar uma solução pra... Mas assim, você fala assim, ó, porque dali que tá sendo oriundo ao aumento de casos no país. Não é. Não é. Só deixa eu chamar a rede, Mauro. Claro, a rede vai sair, né, Wilson? A rede vai sair, a AM aqui continua e no YouTube também você continua com o Esporte em Discussão. Fala, Mauro, perdão. Não, faz parte. Eu ainda não sei, tá? A minha opinião em relação da semana passada, lendo, conversando com muita gente, no ar, fora do ar. E quando eu faço essa restrição, porque algumas pessoas, por motivos óbvios, podem falar alguma coisa no ar, mas às vezes não é que não tem coragem, mas algumas situações, até pelos cargos que ocupa, que é complicado pelo cargo que ocupa, pela própria pessoa, que ela pode falar e não pode falar. Tem que ter filtro, né? A gente tem que filtrar, né? E a opinião que eu tenho formada a respeito de ler bastante, conversar, e não é só como jornalista, é como cidadão, é que, de novo, não tem uma solução ideal, tenha jogo ou não tenha jogo. E não só em São Paulo, em qualquer lugar. Não tem.
tem os riscos inerentes, tem os riscos que não são tão inerentes, são indiretos, né? Tem uma série de circunstâncias. Eu, de um modo geral, acho que se é para fechar, e eu acho que a gente precisa fechar mesmo, é para fechar também o futebol. E aí, diferentemente, eu não vou me alongar nesse tema, até porque já postei nos meus blogs, inclusive aqui da Jovem Pan e no meu Instagram também, a respeito da frase infeliz de uma colega que eu respeito muito e admiro bastante também, sobre o choro não é livre. Não tem choro livre, porque é choro, né? Mas infelizmente os mesmos produtores de lacrar, mimimi, passar pano e o país de maricas, algumas frases que a gente fala sem pensar levam a essa situação. Até entendo o que ela tentou falar, mas falou muito mal, né? E, gente, não é a questão de choro é livre, é a questão de dificuldade financeira, dificuldade de emprego, dificuldade de saúde, dificuldade de alimentação, dificuldade de vida. E é de cada um. Eu não posso dizer que eu aguento isso, você não aguenta, ou você aguenta ou não aguenta. Não é, gente, não tem essa régua. E no nosso caso, graças a Deus, é uma série de circunstâncias, estamos aqui trabalhando, pagos, podendo sair, estamos aqui na rua também, estamos no estúdio, mas estamos saindo, alguns lugares eu vou, outros lugares eu não vou, e por trabalho, e no trabalho a gente sai na correria também como outras pessoas que não conseguem sair na correria porque não tem emprego, porque tem o mínimo de consciência, o mínimo de empatia de saber a dificuldade que estamos. Claro que não tendo futebol, agora, nesse momento, o risco de desemprego é maior, o risco de não receber, mas também o risco de vida. E isso tem que ser analisado e desde o início, e sem politizar a coisa, sem ser a favor do governador, sem ser a favor do presidente, mas sendo a favor da vida, falando até como um político, mais do que como jornalista ou cidadão. Tentar haver um equilíbrio mínimo e um debate, e não um debate politizado, não um debate partidário, não um debate eleitoral, e não um debate de eu gosto desse candidato, não gosto do outro. Não, a gente tem que pensar e temos que pensar de novo que somos, infelizmente, agentes também de morte. O que eu estou falando aqui, posso, ao cuspir, ao falar, eu posso estar passando, mas eu posso matar minha mãe. Posso matar meu filho. Ou minha mãe pode matar, eu posso matar você, você pode me matar. Eu sei que também a fome, a falta de emprego também, eu sei, eu não estou negando. Aliás, o negacionismo é tétrico e isso também mata, né? Mas é entender que faz parte de um grande contexto. Entendo muitos dos motivos levantados pela Federação Paulista, por alguns dos clubes, por muitos dirigentes, médicos, enfim. Mas tem interesse econômico, mas no caso o interesse econômico não é um desinteresse, porque o interesse econômico ajuda a ser a gente mais saudável, mais educado, algumas vezes, não todas, enfim. E é por isso que eu não tenho uma opinião formada mesmo. E eu jogo a bola quadrada, suja, enlameada ou limpinha, ou passada um pano para quem de direito. E eu acho que nesse momento, como quase tudo está fechado, eu acho que o futebol tem que fechar também, tem que parar a bola. Mas a gente perde um atrativo. Eu sei que perde, mas a gente não pode perder vida. Até porque no caso de um atleta, dá uma trombada, um caso mais extremo, infelizmente, como aconteceu em 2004 no Morumbi com o Serginho, zagueiro do São Caetano, ele tem que ser atendido, não mesmo chegando, infelizmente, era um caso extremo. Mas mesmo uma lesão mais séria, causada para o jogo de futebol, mas você pode se lesionar em casa, eu sei. Mas a tendência de ter uma lesão mais séria é maior no jogo de futebol. E vai para onde? Né? Então, assim, é muito complexo. De novo, está falando um cara aqui que não sabe, que é assumidamente leigo, mas que jamais é negacionista e sou aí totalmente intolerante contra os intolerantes e contra os negacionistas, contra esse terraplanismo administrativo que a gente tem no Brasil, um pouco mais, um pouco menos. Mas, de novo, eu não sei. E assim, então você não sabe, vai ficar em cima do muro? Nesse caso eu vou. Eu já sou meio mureteiro, já sou meio murubete. Mas nesse caso, Spímpolo, eu não sei. Eu, por definição, acho que tem que parar o máximo possível, 2 semanas que seja. Pode ser mais? Que seja. Mas o que é fundamental, se você defende a continuidade do futebol, você tem argumentos mesmo. Se você defende a parada, você também tem. O que não pode é fazer um fla-flu na percepção do termo. Não! Se você defende o futebol, você é um negacionista. Não necessariamente. Se você defende a parada, você é de esquerda, também não é um caso. E não importa, até sou. Eu sou a favor de continuar o futebol sem público. Quando tiver a vacina, todo mundo, aí o público volta. Então, eu acho que, de novo, mas na Europa, na Europa está em si uma outra realidade. É só ver, até nos Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil é um dos piores problemas do mundo, mesmo a gente, e não estou falando aqui por quê, mas estamos. Eu acho que algumas medidas, até de novo,
Quando você fala, não, é uma gripezinha, não preciso usar máscara, não, eu mergulho aqui e vou beijar você, sabe? De novo o exemplo, acho que o futebol é exemplar para muita coisa, eu acho que ele poderia entrar nesse pacote. Mas entendo que também o que falou o Vampeta, que ele defende a bola rolando. Não é o futebol o ambiente que causa. Eu sei que isso foi uma coisa, não foi uma coisa que resumiu só dentro do Brasil, isso está o mundo, né? O mundo, todos os continentes pandemia mesmo. Houve perdas em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente está vendo aí na área de saúde, vários profissionais de saúde, né, que, os verdadeiros que heróis, óbito, né? Na parte militar, na parte de polícia, político, toda. No esporte também houve. A gente teve companheiros aí, o Rodrigo Rodrigues, que, né, faleceu. Teve. Mas se você pegar no conjunto da obra toda, que todo mundo perdeu, talvez quem tenha perdido menos de todos foi o futebol. Não, isso porque é testado, mas ao mesmo tempo a preocupação quando a federação fala, olha, ao se manter o futebol e os protocolos de sanitário, de proteção dentro do possível, você dá a gente que não teria condição financeira de fazer todos os testes, esses testes. E aí a família, de fato, vai se criando uma bolha, digamos, dentro da bolha. Mas o futebol não pode, como muitas vezes, estar num mundo à parte. E repito, está falando alguém que se convidado, se eu fosse presidente do clube, infeliz o clube que me tivesse como presidente, eu falaria, cara, eu vou com a maioria, porque eu não sei o que fazer. E de vez em quando a gente precisa assumir mesmo. Eu não sei. Tem argumentos favoráveis, outros contrários. Agora, o que não pode, de novo, é a gente ir pro pau, pra porrada, por conta de questões partidárias, ideológicas e até pessoais. Eu gosto do governador, não gosto do presidente ou vice-versa. Não pode, não deve ser por aí, mas lamentavelmente, e por culpa do governador do estado de São Paulo, por culpa do presidente da República, eu não vou falar, na minha opinião, quem tem mais culpa ou não, é que a gente também chega a esse ponto, de você politizar uma vacina. Aí falar o outro lá de relações exteriores, vacina, de vírus, pelo amor de Deus, eu tô perdido. Tudo isso é muito complicado, porque envolveu uma série de outras questões. O Mauro tá certo quando ele fala assim, o jogador bateu a cabeça, tem que ser hospitalizado, concordo. Mas também você fala, o ônibus tá cheio às 6 da tarde, sim, se também. Uma colisão acontecer, essas pessoas vão ser tratadas aonde? Eles vão mas colocar mais... Mas não trabalhar vão. Também. Não, o jogador tá. Eu sei, mas o jogador... E aí a gente não tá falando de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Timão, e quando eu falo Palmeiras é no sentido... Eu posso falar Palmeiras, o Corinthians, o jeito que você quiser. É no sentido que tem medo pro trabalho, assim, mas tá pensando de clubes de menor investimento, que às vezes só conseguem jogar o estadual quando conseguem. A preocupação desses clubes é justamente disso. Exato. Então, esses 3 meses que faz eles trabalham. Parte da economia. Mas é pior quebrar pedra do que jogar bola. Eu sei, mas não estamos analisando essa questão. Mauro, você sai aqui do Alameda Santos, onde é o nosso estacionamento? Todas essas portas aí fechadas, há 13, 14 meses, elas estavam abertas com alguma coisa funcionando. Sim, elas você vai na José Paulino, você vai na Rua Augusta, você vai aos lugares. Então, algumas já se atiraram da janela por depressão. Deixa eu só falar, eu errei também aqui. Eu errei aqui o Felipe Coutinho com o Matheus Vital, porque eu tava vindo com o carro. Que você vai falar, hein? E aí, o Nilson César não tá escalando nada hoje, não, né? Não, o Nilson tá tirando os dias de descanso, ele volta. Mas amanhã, ele tava caminhando hoje Aonde? Na galeria sozinho. Eu acho que eu me perdi por causa disso. Ele tava ele tava na galeria sozinho andando. Foi a vontade de trabalhar. Então e de máscara sempre, que tava protegido. Nesse assunto, assim, o Mauro trouxe vários argumentos, né, e o Vamp falou, tem argumentos bons dos dois lados. Tem. Mas uma coisa que eu acho que nos últimos anos, não só em qualquer assunto, eu nunca vou achar que eu entendo mais de alguma coisa do que o especialista da área. E isso, infelizmente, nos últimos anos, todo mundo acha que entende de tudo, mais do que o cara que estudou o que está sendo o assunto que está sendo tratado. Eu nunca vou achar que eu entendo mais de saúde do que um médico, né? Mas nos últimos anos todo mundo acha que pode falar de tudo, poder falar pode, mas não deve achar que você entende mais do que o cara que estudou isso a vida inteira, né? Isso que é complicado, né? Você pode questionar, não, isso aqui eu não concordo, você poderia me explicar melhor? E o cara que tem o conhecimento, ele te explica, não você achar que você entende mais que o cara que estudou isso porque você ouviu seu tio falar isso aí, então você acha que você entende mais que o cara que estudou, né? Então, eu não entendo mais de direito que nenhum advogado. Eu posso não concordar com uma coisa ou outra, com uma opinião, e aí eu questiono o cara, eu não entendi bem isso aqui não me parece correto, você pode me explicar dentro do seu conhecimento sobre o que você estudou, o porquê que isso aconteceu? Então, nos últimos anos isso está muito complicado, né? O cara acha porque veio na cabeça dele, ele acha que ele é especialista em tudo. Então isso é muito difícil.
O que eu, até por causa disso que eu estou falando, o que eu tenho sentido falta nesse debate em relação ao futebol, por parte do governo do estado que fechou, é explicar mais detalhadamente o quanto que o futebol impacta na pandemia. Isso não tem acontecido. E por isso que fica muita impressão de um jogo político. Fica aquela coisa, eu não quero que continue, porque eu vou parar outras coisas, e se eu deixar seguir o futebol, vão me questionar por que eu parei isso é que eu segui. Se alguém aparecer com um dado claro, científico, se eu parar o futebol, eu vou conseguir diminuir tantos % por causa disso, eu não vou discutir com o cara estudou para isso. Mas eu tô sentindo falta disso, de uma explicação mais contundente. Contundente, científica. Só fala assim, vamos parar, pronto, tem que parar domingo e pronto. Vai reduzir 10% o número de internações. É isso também, sabe? Isso eu não ouvi ainda. É isso que eu tô falando, Bruno. Eu não ouvi ainda ninguém falar isso. Eu quero saber quando vai chegar a vacina em mim. Na minha mãe, sabe? Até agora eu não sabemos. Se o cara apresentar um estudo, eu não vou discutir com o que o cara vai apresentar. É por isso que eu falo assim, em cima do futebol, aí eu falo assim, ao Ministério Público que, né, tá tentando diminuir isso aí, pra ver como é que diminui. Mas assim, se a gente pegar e botar 50 ônibus pra ir 10 pessoas, diminui. Exatamente. Sim. É isso, mano, no metrô não pode entrar aquela aglomeração toda. Mas eu continuo olhando, tá todo mundo abarrotado, hein, Ivan? Aí ninguém vai dentro. Tá todo mundo abarrotado no metrô. Aí ninguém vai dentro. Aí você pega o estádio de futebol, que não tem ninguém, se tivesse ali, o estádio de futebol tá lotado, o público tá indo, isso tá aumentando. Tá aumentando os casos. É isso aí que eu fico analisando. Pô, mas a gente tá vendo imagem na televisão que é muito pior do que tá o futebol. O futebol jogando. Ônibus, metrô. Mercado. Um monte de coisa.